Fala comigo, YouTube. Olha aí a análise do Alê para mais um jogo decisivo, né? Dessa feita, a final entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras meteu 4-0 no São Paulo, no agregado o Palmeiras acabou fazendo 5-3, né? E conseguiu mais um título de campeão paulista. No todo, eu acho que o Palmeiras foi merecedor, né? O Palmeiras fez um grande campeonato. Não sabia o que era perder até o primeiro confronto no Morumbi, onde o São Paulo fez por merecer a vitória por 3-1, talvez até 3-0 explicasse melhor o que foi o jogo do meio de semana, mas hoje foi um Palmeiras completamente diferente por vários motivos, né? Primeiro pela atmosfera, né? O Allianz Parque estava realmente muito bonito, assim como estava o Morumbi na quarta-feira, e a torcida entendeu que deveria fazer a diferença e ajudou bastante. A torcida do Palmeiras foi um elemento importante nessa virada. A presença do Danilo no lugar do Jailson também foi fundamental, porque o Danilo muda muito o estilo do time. O Danilo, quando tem a bola, ele é um meia, né? E pisa na área, tanto que faz o gol, ajuda na armação das jogadas e como defensor é um monstro, para mim um dos melhores dessa decisão. Outra coisa foi a postura do São Paulo desde o começo da partida, né? O Rogério Ceni repete a formação, o que eu acho justo, porque foram jogadores que jogaram melhor. Muita gente questionando a presença do Arboleda, mas o Arboleda, além de não mostrar nenhum comprometimento com o clube há muito tempo, né? Inclusive depois que o Equador acabou classificando para a Copa do Mundo, tinha como entrar depois da atuação dos dois meninos, né? Dos dois zagueiros do São Paulo que tiveram um comportamento na primeira final muito exemplar. Tanto o Diego Costa como o Léo foram muito, mas muito bem no primeiro jogo. Mas o São Paulo, eu estava no estádio, no Allianz Parque, né? Como tenho ido nos estádios para tentar fazer uma análise mais correta ou menos errada, né? No primeiro escanteio do Palmeiras, que foi com mais ou menos um minuto, o Rogério Ceni já colocou o time inteiro na área. Que você coloque ali, o Alisson para puxar o contra-ataque, você prende dois zagueiros, você coloca o Rafinha, que normalmente fica ali na primeira trave, mas que é baixinho, para puxar o contra-ataque, mas você mostra para o seu adversário que não vai ser assim. Mas com um minuto, o São Paulo não só colocou todo o time para defender o escanteio do Palmeiras, como a partir daquele tiro de meta, o São Paulo não conseguiu sair jogando. O Jandrei, na primeira bola que ele teve de tiro de meta, quebrou essa bola para o ataque. Normalmente o time do Rogério, normalmente o time do São Paulo, sai jogando contra a marcação-pressão e isso não aconteceu. O time do São Paulo, que é um time muito voluntarioso, muito raçudo, muito determinado taticamente, hoje encontrou um adversário que teve a mesma vontade, a mesma garra, que jogou com o coração, como o São Paulo jogou na quarta-feira. E aí, igualado à vontade, tecnicamente o Palmeiras é melhor. Se a gente fizer aqui um mano a mano de cada posição, o Palmeiras vai ter uma vantagem significativa. Então, se você conseguir igualar na disciplina tática, e o Palmeiras tem um bom treinador também, assim como o São Paulo, se você conseguir igualar na disposição, na intensidade, na dinâmica, aí o que acaba prevalecendo é a qualidade técnica dos jogadores. E hoje, especialmente, o Palmeiras teve todo mundo que jogou bem e alguns que jogaram ótimo, né? Então, o Gustavo Gomes foi um monstro mais uma vez. O Danilo foi um absurdo e o Dudu arrebentou com a defesa do São Paulo, né? Então, quando você iguala na vontade, taticamente você tem disciplina dos dois lados, você tem um time bem desenhado, bem organizado, é o caso do São Paulo, é o caso do Palmeiras. Você vai para a parte técnica, e aí os jogadores do Palmeiras estiveram muito bem, e os jogadores do São Paulo, não. É para condenar essa garotada do São Paulo? De jeito nenhum. Dos 10 jogadores de linha, 6 vieram da base, e eles nunca tinham enfrentado esse tipo de situação. Porque se você for ver no Campeonato Paulista, os 2 jogos contra o Corinthians, por exemplo, foram no Morumbi. Os 2 jogos contra o Palmeiras foram no Morumbi. E aí eles saem para enfrentar não só um time muito bom, bicampeão da Libertadores, como uma atmosfera absolutamente favorável, o Palmeiras correndo demais, e o São Paulo não conseguiu jogar. Não conseguiu. Hoje a gente não viu, por exemplo, um dos principais destaques da competição, que é o Rodrigo Nestor, né? A gente pouco viu o Calheri pegar na bola, fruto de uma marcação muito intensa. Então, hoje para o São Paulo foi difícil. Eu não vou condenar esses jogadores, acho que é uma geração muito interessante que traz o São Paulo, mas isso leva o Rogério Ceni a algumas reflexões. Não é possível só dinâmica, só vontade, só disciplina tática, não. Você precisa colocar um pouco de personalidade, um pouco de talento nesse time. Então, por exemplo, quando ele não tira o Igor Gomes, deixa o Igor Gomes ficar no jogo, o jogo inteiro, inclusive,
Eu já tiraria o Igor Gomes na metade do jogo, né? No intervalo. Você está dando uma lição que você não quer ser mais criativo, você não quer ser mais técnico, né? Quando você tira o Wellington não foi bem, é um jogador de muita força física, né? Muito voluntarioso, mas ele pensa pouco para jogar. Mas você pode colocar o Reinaldo, você não precisa colocar o Léo, porque o Reinaldo ele erra com personalidade. Ele olha no olho do adversário e faz a jogada, muitas vezes errada, mas ele tenta pelo menos, né? Quando você não volta, por exemplo, com o Éder, que é um cara muito útil para o jogo coletivo, principalmente no momento defensivo, quando você volta com o Éder, ele não volta com um jogador diferente, um Luciano, um Marquinhos, um Nicão, você mostra que você não tem muita ambição, né? Então, acho que essa lição fica para o São Paulo, que quando toma 2-0, o 2-0 foi merecido, talvez o Palmeiras merecesse até mais no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo não muda muitas peças, né? Coloca o Arboleda no lugar do Wellington e o Léo na lateral, mas quer atacar. Quando ele quer atacar no primeiro contra-ataque, o Dudu arrebenta com a defesa do São Paulo ali pelo lado direito, que foi um problema para a equipe do São Paulo, e o Rafael Veiga faz o terceiro gol, e aí desmonta tudo. O São Paulo praticamente não teve possibilidades. O Calheri muito bem marcado, sem criação, e ali o Palmeiras já estava com a moral lá em cima, né? Então, basicamente, o que a gente viu hoje foi um São Paulo acuado, um São Paulo tímido, um São Paulo retraído, um São Paulo com pouca personalidade, mas isso, para mim, não diminui o valor dessa molecada. Para mim, não diminui o quanto esses meninos que cresceram na mão do Rogério Ceni e o quanto eles podem dar para o São Paulo. Mas, claro, você agregando qualidade técnica para esse time. E no Palmeiras, a gente viu que quando esse time quer atacar, quando esse time não pensa só em defender, não é à toa que é o bicampeão da América. O Marcos Rocha é uma partida absolutamente segura. O Murilo foi bem também. O Marcos Rocha muito seguro. O Gomes é um absurdo de jogador. O Murilo bem. O Piquerez sempre correto ali. Ele não vai ser o cara que vai desequilibrar. Não vai ser o diferencial do Palmeiras, mas ele faz o dele. O Jorge até entrou bem depois. Achei que ele estava sem ritmo, mas entrou bem. O Danilo muda o time. O Danilo, você ter um primeiro homem com essa qualidade, com esse nível de jogo, é muito diferente, né? Hoje até o Zé estava bem participativo, faz o gol, está em todos os lances, o Scarpa foi bem, o Veiga foi bem, chamando a responsabilidade, o Rony correu, né? Que é o que ele podia fazer mais ou menos enquanto ele teve saúde, né? Porque ele foi substituído pelo Gabriel Veron um pouco mais de meia hora de jogo, o Veron também correndo bastante, não mudou muito aí a característica, mas o Dudu arrebentando, o Dudu jogando muita bola. Impressionante o que jogou o Dudu. Então fica uma lição também para o Palmeiras, porque quando quer agredir, quando quer atacar, quando quer partir para cima do adversário, tem condições para isso. Não contra o Chelsea, mas contra os outros rivais, os rivais locais, nacionais, pode fazer isso sim. E é isso que muitas vezes o torcedor espera e não vem. E hoje veio de forma avassaladora, por isso o Palmeiras conquistou os 4-0 hoje com justiça e ganhou o Campeonato Paulista também com justiça, coroando mais uma vez o grande trabalho do Abel, que realmente tem esse grupo nas mãos. Olha, a análise do jogo é sempre um apoio de KTO. KTO é o melhor site de apostas que está tendo. Então, hoje você ouviu aqui que o Palmeiras teve a mesma vontade, a mesma dinâmica, a mesma intensidade, o mesmo tesão que o São Paulo normalmente tem, só que com muita qualidade técnica, destacando principalmente Gomes, Danilo e Dudu. E o São Paulo sentiu um pouco o peso de jogar com uma torcida absolutamente apaixonada, com um time adversário muito forte, e os seus principais jogadores não conseguiram atuar. O Rogério também demorou para mexer, mas fica uma lição que essa geração é sim uma geração valiosa. Parabéns ao Palmeiras por mais um título merecido e parabéns ao São Paulo, que tem aí um trabalho muito intenso pela frente, de mesclar essa garotada, que é realmente muito dedicada, com alguns talentos individuais. Valeu, pessoal, deixa o like aí, compartilha essa live, dá uma moral para nós, que a gente vai sempre voltar aqui com a análise do jogo no canal do Alê. Tamo junto!